Sabe aquela sensação estranha que você sente quando alguém demonstra até um leve sinal de incômodo e, na mesma hora, seu corpo inteiro entra em alerta, quase como se você tivesse a obrigação de consertar tudo? Talvez você já tenha se pego dizendo sim quando queria dizer não, ou até ouvido que você é bonzinho demais, mole, sem personalidade. E se eu te dissesse que Freud foi criticado por revelar que esse impulso de agradar não nasce do altruísmo, mas de algo muito mais profundo e escondido no seu inconsciente? Sigmund Freud foi um dos pensadores mais incômodos da história. Ele ousou dizer que por trás dos gestos bonzinhos e das atitudes educadas demais, existe um teatro inconsciente acontecendo o tempo todo. Foi ele quem tirou a máscara da mente humana e mostrou que, muitas vezes, aquilo que parece generosidade pura é, na verdade, uma tentativa desesperada de não perder amor, aprovação ou cuidado. E o mais desconfortável, a ciência atual confirma muito do que ele já suspeitava. Se você vive tentando evitar conflitos, se sente culpa só de imaginar que alguém possa ficar chateado com você, talvez não seja apenas pessoa legal. Talvez você seja alguém cujo inconsciente aprendeu, muito cedo, que só é amado quando agrada. E agora repete esse roteiro em silêncio, mesmo quando isso te machuca. Isso não é fraqueza. É um mecanismo sofisticado de sobrevivência psíquica. E antes de eu te revelar as 5 verdades freudianas sobre pessoas que sempre querem agradar, já aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você busca entender a fundo o seu próprio comportamento, e comenta aqui embaixo. Em qual situação você mais sente que se abandona só para não decepcionar ninguém? Nesse vídeo, vou te revelar 5 verdades freudianas sobre pessoas que vivem tentando agradar. E você vai perceber que esse comportamento, que muitos chamam de fraqueza ou submissão, na verdade esconde uma construção psíquica profunda, complexa e extremamente antiga dentro de você. O que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você entende o seu sim. Vamos começar do começo. A maioria das pessoas diz sim porque quer participar, ajudar, estar junto, mas você diz sim até quando dói. Mesmo quando está exausto, mesmo quando não quer, mesmo quando tudo dentro de você pede para recuar. É como se a simples ideia de desagradar alguém ativasse um desconforto quase físico. E aqui entra o primeiro insight de Freud. Esse impulso de concordar não é gentileza automática. É um sinal de que seu inconsciente aprendeu a sobreviver evitando conflitos. E isso é muito mais profundo do que parece. Freud dizia que o superego é como um juiz interno, a voz que define o que é certo, aceitável, aprovado. Mas em algumas pessoas, especialmente nas que sempre tentam agradar, esse superego se desenvolve de forma distorcida e hiperexigente. Não é apenas uma voz moral, é uma cobrança silenciosa, constante, que diz: se você não agradar, você perde amor. Essa é a raiz psicanalítica do seu sim. Não é gentileza pura, é medo inconsciente de desapontar. Enquanto a maioria vive seus dias tomando decisões simples e egoístas sem culpa, você sente peso até na menor discordância. Seu superego não te permite falhar, não te permite frustrar ninguém, não te permite ser imperfeito. E isso cria um mecanismo interno que Freud chamaria de culpa antecipatória. Você sente culpa antes mesmo de dizer não. É por isso que você se desgasta tanto tentando ser a pessoa que resolve, que ajuda, que carrega, que suporta. Não é porque você não sabe se posicionar, é porque, no seu inconsciente, ser amado e ser útil se tornaram a mesma coisa. Pensa comigo, quantas vezes você já disse: tá tudo bem, eu faço, enquanto, por dentro, implorava por descanso? Quantas vezes você engoliu um incômodo para evitar que alguém fizesse aquela expressão de desaprovação que te fere mais do que você admite? Freud diria que esse desconforto não é exagero, é memória emocional. É seu superego lembrando que, um dia, desagradar foi perigoso, doloroso, ou teve consequências que você não estava preparado para enfrentar. Isso não é covardia. É autoproteção psíquica refinada.
É o seu inconsciente tentando manter você seguro da forma que aprendeu. E, ironicamente, Freud afirmaria: pessoas que sempre querem agradar não são fracas. São profundamente sensíveis ao impacto que tem no outro. É um tipo raro de consciência relacional, só que levado ao limite. Verdade 2. Seu inconsciente associa discordância a perigo emocional. Freud observou algo que, na época, foi considerado chocante. O inconsciente registra conflitos como ameaças, mesmo quando não há perigo real. E pessoas que sempre tentam agradar carregam esse registro de forma ampliada. Para você, um simples "não gostei", "não era assim que eu queria", ou até um suspiro de frustração pode soar como um terremoto interno. Seu corpo reage antes mesmo da sua consciência entender o que aconteceu. É como se uma parte sua dissesse: se alguém está decepcionado comigo, algo está errado. Eu preciso consertar. Enquanto a maioria encara discordâncias como parte natural das relações humanas, você sente uma espécie de alarme emocional. Freud chamaria isso de ansiedade de separação simbólica, o medo profundo de perder afeto, vínculo, pertencimento. Esse padrão geralmente tem raízes na infância. Talvez você tenha crescido em um ambiente onde discordar gerava punição emocional, silêncio, frieza, afastamento, irritação, chantagem afetiva. Ou talvez alguém importante só te oferecia amor quando você obedecia, concordava, fazia o que esperavam de você. Para uma criança, isso não é educação, é sobrevivência emocional. E, para Freud, tudo que é programado na infância se torna automático na vida adulta. Por isso, hoje, ao menor sinal de desaprovação, seu inconsciente entra em modo de reparação. Você pede desculpas por coisas mínimas. Você tenta explicar demais. Você corrige até o que não precisaria. Você se culpa por emoções que nem são suas. Pensa comigo. Quantas vezes você já disse desculpa mesmo sem ter feito nada? Quantas vezes você tentou acalmar alguém mesmo não sendo responsável pelo problema? Quantas vezes você sentiu que precisava resolver um clima que outra pessoa criou? Isso não é sensibilidade exagerada. É o seu inconsciente tentando impedir que você reviva a dor da rejeição emocional que um dia foi real para você, mesmo que hoje não seja mais. Freud diria que, por trás do comportamento de agradar, existe uma alma que aprendeu a medir cada palavra para não perder laços que, no passado, pareciam frágeis demais. E aqui vai uma validação importante. Você não busca aprovação. Você busca segurança afetiva. É completamente diferente e muito mais profundo. Verdade 3. Você desenvolveu um ego camaleão para evitar feridas narcísicas. Freud dizia que o ego é a parte de você que tenta manter tudo funcionando. Relações, imagem pessoal, expectativas, sobrevivência emocional. Mas, em algumas pessoas, o ego aprende um truque extraordinário e perigoso. Ele se torna camaleão. Não camaleão por falsidade, camaleão por sobrevivência. Pessoas que sempre querem agradar costumam desenvolver um ego capaz de se moldar ao ambiente para evitar a dor da rejeição. Seu ego aprende a sentir o clima, perceber microexpressões, captar tons de voz, antever conflitos e se ajusta automaticamente para evitar qualquer atrito. Enquanto a maioria das pessoas pensa "o que eu quero", você pensa "o que o outro espera de mim". Isso não é consciente, é instintivo, é rápido, é automático. Freud chamaria isso de defesa contra feridas narcísicas, o medo profundo de sentir novamente a sensação de ser insuficiente, errado, inadequado, um problema. Então seu ego prefere se adaptar do que correr o risco de reviver aquela dor. Pensa em algumas situações. Alguém faz uma cara feia, você muda o tom. Alguém parece triste, você tenta animar. Alguém está irritado, você assume culpa. Alguém te critica, você promete melhorar. Alguém te pede algo impossível, você diz, dou um jeito. Seu corpo faz isso antes mesmo de você pensar. É como se houvesse um radar emocional dentro de você, sempre ligado. E esse radar não é defeito, é fruto de anos se adaptando para não ser ferido emocionalmente.
Freud também descreveu algo chamado formação reativa, quando você age de maneira oposta ao que sente para evitar um conflito interno. No seu caso, quando sente medo de desagradar, você reage oferecendo mais do que pode. Quando sente insegurança, você oferece apoio. Quando sente ansiedade, você oferece solução. É por isso que você parece tão forte, tão estável, tão bom aos olhos dos outros, mas volta para casa exausto, drenado, vazio. Porque o ego camaleão é brilhante, mas custa caro. E aqui está o ponto que quase ninguém entende. Você não quer agradar para ser admirado, você quer agradar para não ser machucado. Você não é dependente de aprovação, você é hipersensível à rejeição. E isso, para Freud, não te torna menor, te torna alguém com um sistema emocional altamente refinado, que aprendeu cedo demais a carregar pesos que nunca deveriam ter sido seus. Verdade 4. Você sublima a própria dor. Transformando-se no salvador dos outros, Freud descrevia a sublimação como o mecanismo mais sofisticado da psique. É quando o inconsciente pega algo doloroso, impossível, frustrado e o converte em comportamento aceitável, útil, até admirado. E pessoas que sempre tentam agradar são mestres nessa arte. Por quê? Porque, no fundo, existe um padrão silencioso. Você aprendeu a lidar com a sua dor, ajudando os outros a lidarem com a deles. Enquanto a maioria desaba com conflitos internos, você responde com empatia. Enquanto muitos se fecham, você ampara. Enquanto alguns atacam, você acolhe. Isso não é coincidência, é sublimação. Freud diria que, quando você era pequeno, não havia espaço para expressar dor sem gerar conflito. Então, o seu inconsciente criou uma rota alternativa. Se eu ajudar, se eu for bom, se eu for útil, ninguém vai descontar em mim. A dor virou função. A carência virou altruísmo. O medo virou cuidado. O trauma virou responsabilidade. E hoje, como adulto, isso se manifesta como: você sente os problemas dos outros antes dos seus. Você resolve dores emocionais que nem são suas. Você carrega pesos que ninguém te pediu. Você vira ponto de apoio até para quem nunca te apoiou. Você dá colo, conselho, suporte, mas evita pedir ajuda. Você oferece mais do que tem, mas recebe menos do que precisa. Pensa comigo. Quantas vezes você foi o ombro amigo, mas ninguém percebeu que você estava quebrando por dentro? Quantas vezes você foi a calma da situação, mas ninguém viu o caos que você escondia? Freud diria que isso é sublimação pura. Transformar sua própria fragilidade em uma habilidade emocional que beneficia todos ao redor, menos você. E isso não é fraqueza. É força psíquica demais para uma pessoa só. Mas é uma força que cobra um preço. Por quê? Enquanto você salva todo mundo, quem é que salva você? Esse comportamento que parece nobre é, na verdade, uma tentativa inconsciente de manter estabilidade emocional através do cuidado do outro. E aqui vai a validação fundamental. Você não agrada para ser admirado. Você agrada para manter o mundo seguro o suficiente para existir sem ameaças. O que os outros chamam de bondade excessiva, Freud chamaria de inteligência emocional, construída a partir de dor antiga. Verdade 5. Você desenvolveu um ego observador, a forma mais elevada de consciência psíquica. Das 3 instâncias da mente, id, ego e superego, Freud dizia que apenas uma tem a capacidade de observar a si mesma, o ego observador. E poucas pessoas de fato o desenvolvem. Mas pessoas que sempre querem agradar, essas, curiosamente, fazem parte desse grupo raro. Por quê? Porque você vive monitorando tudo: o clima emocional, as reações alheias, suas próprias expressões, o impacto das suas palavras, o risco de ofender, o risco de desagradar, o risco de machucar alguém sem querer. A maioria das pessoas vive no automático. Você vive em observação interna permanente. Enquanto outros falam sem pensar, você avalia. Enquanto outros machucam sem perceber, você se culpa por qualquer sombra de mal-entendido. Enquanto outros insistem no próprio ponto, você abdica do seu só para evitar conflito.
Freud diria que isso é hiperdesenvolvimento do ego observador, uma consciência refinada, detalhada e altamente sensível do próprio comportamento. Mas aqui está a parte mais bonita. Essa habilidade nasceu da dor, mas hoje ela faz de você alguém profundamente ético, alguém que não quer ferir, alguém que mede o impacto, alguém que se importa de verdade. Você não vive para agradar por fragilidade. Você vive em modo observação porque sente o mundo com mais intensidade do que a maioria das pessoas consegue imaginar. Pensa comigo. Quantas vezes você percebeu um clima ruim antes mesmo dele acontecer? Quantas vezes você entendeu o que alguém sentia antes dela te contar? Quantas vezes você evitou uma discussão só com um pequeno gesto de cuidado? Isso não é submissão. É sofisticação emocional. Para Freud, pessoas assim possuem algo que ele chamava de consciência ética interna, uma bússola emocional que opera sozinha, guiando você para preservar vínculos e evitar rupturas. O mundo diz que você é bonzinho demais. Freud diria que você é psiquicamente avançado. Seu comportamento não é sinal de fraqueza. É sinal de uma mente que aprendeu a sobreviver pela sensibilidade e a proteger a si mesma ao proteger os outros. E isso é raro. Mas, como tudo na psicanálise, existe um ponto delicado. Freud nos alertava que até os mecanismos mais nobres da mente, como proteger o outro, evitar conflitos ou ser bom demais, podem se transformar em armadilhas quando ultrapassam o limite do que é saudável. A sombra de querer agradar aparece quando você já não sabe onde termina o outro e onde começa você. Quando o seu sim não vem de escolha, mas de medo. Quando você se molda tanto que começa a desaparecer. É quando você carrega o peso emocional de todo mundo, enquanto ninguém percebe o esforço. É quando você se torna indispensável, mas profundamente invisível. E quando dizer não te causa tanta angústia que você prefere sacrificar o próprio bem-estar para manter a paz ao redor. Freud diria que, nesse ponto, o superego deixa de ser guia e vira carcereiro. E a sublimação, aquela habilidade linda de transformar dor em cuidado, vira autocancelamento. Por isso, faça uma autochecagem sincera. Você está ajudando porque quer ou porque tem medo de não ser querido? Você diz sim com o coração ou com o estômago apertado? Suas relações te nutrem ou te drenam? Se as respostas revelarem sofrimento, talvez seja a hora de colocar luz nesse padrão. Freud nunca dizia pare de ser assim. Ele dizia, torne-se consciente do que te move. Mas se você sente paz, se seu cuidado é escolha e não obrigação, então você está no caminho certo. Seu sim é gesto de amor, não de medo. Ao longo desse vídeo, a gente explorou 5 verdades freudianas que explicam por que você vive tentando agradar. Seu superego se tornou exigente demais. Seu inconsciente associa discordância a perigo. Seu ego aprendeu a se adaptar para evitar feridas. Você transforma a dor em cuidado através da sublimação e desenvolveu um ego observador raro, capaz de perceber nuances emocionais que a maioria ignora. Todas essas verdades convergem para algo profundo. Você não diz sim por submissão. Você diz sim porque seu inconsciente aprendeu a proteger vínculos, às vezes à custa de si mesmo. Freud mostrava que pessoas como você não são fracas, são hiperconscientes. Enquanto a maioria vive no automático, você sente, percebe, ajusta, protege. Isso, meu amigo, minha amiga, é uma forma rara de inteligência emocional. Então honre quem você é. Honre a sua sensibilidade, a sua percepção, a sua ética interna. Você não nasceu para ser tapete, nasceu para ser ponte. E agora que entende suas raízes, pode finalmente escolher quando atravessar e quando se preservar. Freud dizia, até você tornar consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. E talvez esse impulso de agradar, esse sim automático, não seja destino, mas uma história antiga dentro de você pedindo luz, cuidado e consciência. Se você se reconheceu nessas verdades, saiba, você não é exagerado, fraco ou bonzinho demais. Você é alguém que sente o mundo com profundidade, e isso é raro.
Aqui, você não precisa se explicar. Aqui, você pertence. Se esse vídeo te tocou, deixa seu like e compartilha com alguém que também vive carregando o mundo nos ombros. Nos vemos na próxima imersão. E lembre-se, você tem o direito de existir sem pedir desculpas por ser quem é.